Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sabadão, dia 21 de novembro, nesse momento, 17 horas e 19 minutos, finalzinho de tarde. A gente já está aqui para poder passar informação de muita qualidade para vocês que acompanham o nosso canal. Eu já vou abrir esse vídeo da seguinte forma, pessoal. A gente está muito atento na entrada recorde de fluxo externo nesse mês de novembro. Dá uma olhada aqui nessa linha verde, fluxo acumulado do mês, já chegando a 26 bilhões de reais. 25 bilhões e 700. Renato, tô chegando agora no seu conteúdo. Como é que eu vejo isso? Na descrição desse vídeo tem o endereço da nossa página, vou postar aqui para vocês. Justamente que o conteúdo aqui da nossa página, pessoal, ainda está em formato blog. Eu tenho desde 2009. Então, se você olhar aqui na coluna esquerda, primeiro eu vou agradecer os 1058 seguidores do nosso conteúdo ainda, do nosso formato blog aqui. Na descrição, inclusive, desse vídeo tem o endereço do nosso blog. E se você descer aqui nessa coluna esquerda, você consegue visualizar as informações do fluxo oficial estrangeiro, seja no mercado futuro para os contratos de índice, dólar e juros, e mais aqui embaixo a movimentação por parte deles em relação ao mercado à vista. Então você tem o fluxo acumulado do mês e entrada ou saída diária por regra da B3, 2 dias úteis de atraso. Em relação aos contratos em aberto, eles saem toda madrugada, com exceção de sexta-feira, que está saindo na madrugada de domingo para segunda, quando segunda-feira não é feriado. E aqui em cima, se você quiser se aprofundar mais em relação ao nosso conteúdo, a gente tem aqui uma aba chamada A Ideia do Blog. Por quê? A gente trabalha com o fluxo estrangeiro por duas frentes. O fluxo oficial que vocês viram aqui nessa coluna esquerda e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, você consegue visualizar exatamente esse conteúdo que a gente tem o resumo da semana, pessoal. Dá uma olhada como que eles encerraram a movimentação durante essa semana no nosso mercado. Olha aqui, uma ponta compradora de quanto? De mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Isso é muito top, a gente está passando isso aqui para vocês todas as semanas. Inclusive, vou comentar com vocês o seguinte, olha, tem aqui o nosso canal no YouTube, você pode se inscrever. Olha a quantidade de vídeos de altíssima qualidade que você tem aqui no nosso canal. Ative o sininho de notificação. Nessa semana mesmo, a gente fez um overview de quarta-feira, já demonstrando para vocês assuntos do mercado financeiro e as pressões existentes pelos grandes fundos globais nos nossos ativos do Ibovespa, onde que eles mais atacam. Então, o convite está feito, você pode se inscrever, ativar o sininho de notificação e aquele jargão de sempre. Chegar, sentar o pé na porta e deixar o seu like em relação ao nosso conteúdo. Então, voltando aqui para nossa movimentação durante a semana, a gente consegue visualizar, pessoal, a eficiência por parte deles. Então, deixa eu retirar aqui a minha câmera, porque é o seguinte, olha, desses 5 bilhões e meio, ajudaram no nosso mercado a encerrar a semana o quê? Com 1,26 de alta. Olha os principais mercados pelo mundo, 0,81 de média. Lembra que no vídeo da semana passada a gente tinha comentado que a gente tinha subido menos do que os principais mercados pelo mundo, a opção aqui que a gente brinca, né? Se lá fora sobe um pouco, a gente sobe mais. Se lá fora cai mais, a gente cai mais ainda. Então, nessa semana a gente descontou o que a gente estava de atraso na semana passada entre os principais mercados pelo mundo e encerrou a semana com uma valorização mais alta. Bolsas europeias, pessoal, estão voando. Bolsas asiáticas também com ambiente positivo, só que quem ajudou a dar uma brecada nessa semana foi as bolsas americanas, o índice Dow Jones, que reúne aí as 30 maiores empresas do mercado americano, e também o índice S&P 500, que reúne pouco mais de 500 empresas na sua composição. A bolsa eletrônica Nasdaq já encerrou a movimentação dessa semana com valorização. Dá uma olhada nessa coluna do Ibovespa Futuro, pessoal. Venderam quase meio bilhão de reais. Lembra que na semana passada também eles já estavam vendendo a movimentação do Ibovespa Futuro, e na movimentação do dólar, mais uma semana que eles fizeram o quê? Ponta vendedora no mercado, sendo que na semana passada eles já tinham vendido 100 milhões de reais da moeda americana, dólar comercial, e encerrou a semana cotado a 5,38 com uma queda de 1,5. Bom, essa movimentação compradora por parte deles, dos 15 mais de compra do Ibovespa, 5 bilhões e meio, pessoal. 1,21 de alta média. Na ponta vendedora, venderam 740 milhões nos 15 ativos de maior volume vendedor, tiveram uma alta maior, só que não foi suficiente
da avalanche compradora que eles tiveram no nosso mercado. Então, isso deu uma projeção de lucro de pouco mais de 50 milhões de reais. A gente vai demonstrar o nosso quadro evolutivo, que a gente está sempre falando com vocês aqui no conteúdo do canal, justamente para a gente prestar conta do que a gente faz. Exatamente o que? Olha, 50 milhões, inclusive na semana passada, olha o tamanho dessa barra, pessoal, 664 milhões, inclusive foi a maior ponta de projeção de lucro semanal por parte deles no nosso mercado. Então, a gente tem aqui exatamente esse termômetro, que tem semanas que eles perdem, só que a quantidade de semanas que eles são ganhadores, você que estiver chegando aqui no canal por agora, já consegue entender que quem faz o nosso mercado, pessoal, é fluxo externo. E não é só na B3, eles fazem mundo afora, sempre em busca dos melhores upsides para suas respectivas carteiras. Então, a gente voltando aqui na movimentação da semana, exatamente a gente consegue demonstrar aqui para vocês essa movimentação que eles têm no nosso mercado. Por quê? O investidor estrangeiro, olha o que está acontecendo aqui em relação à movimentação mensal que eu preparei para vocês, gráfico novo no nosso canal. Pessoal, a gente tem aqui essa movimentação desde 2007. Dá uma olhada que a gente teve uma crise do subprime, hipotecas do mercado americano. Na ocasião, eles tiraram 7 bilhões e meio entre junho e julho no nosso mercado. Olha o volume que entrou depois em 2009, que a nossa bolsa se recuperou. E depois tem uma toada de ponta compradora por parte deles muito pujante. Até quando? Até 2017. No início de 2018 começaram a vender o nosso mercado, a nossa bolsa ainda estava subindo. Olha o que aconteceu nesses meses de janeiro, fevereiro e março. Inclusive março foi a maior saída de investidor estrangeiro da história. 24,2 bilhões de reais. Só que nesse mês, dá uma olhada, já está entrando 24,7 bilhões. Então, o mesmo gringo que saiu a rodo do nosso mercado, ajudando a empurrar a nossa bolsa para baixo, ele voltou com muita força nesse mês de novembro, exatamente ajudando na movimentação de recuperação do mercado desde os 93 mil pontos. Aí você comenta, Renato, mas e se o mercado voltar a cair? Pessoal, estrangeiro já tinha vendido muito, eles estão leves, então eles podem fazer preço médio contra ao tanto que eles quiserem. E se o mercado continuar a subir, já vão surfar a movimentação de alta no nosso mercado. Coloquei aqui até uma média móvel de 20 períodos para que vocês consigam perceber que ela estava acima da linha do zero até quando? Até o mês de setembro de 2018, que houve as eleições presidenciais aí em outubro, e a gente teve exatamente uma saída muito forte de recurso do investidor estrangeiro no nosso mercado. Talvez um ambiente de incerteza, alguma coisa nesse sentido, mas só sei que eles venderam o nosso mercado com a bolsa lá em cima, uma movimentação compradora chegando novamente no nosso mercado, e a gente segue muito atento todas as semanas para poder informar esse nível de expertise que eles têm para o nosso mercado. Então, se a gente voltar aqui em relação ao nosso fechamento da semana, a gente vai conseguir demonstrar para vocês que nos ativos do Ibovespa, a gente teve aqui 18 ativos encerrando com movimentação de valorização na semana, e as 3 maiores valorizações, eles estavam com qual ponta, pessoal? Ponta compradora. Vale foi uma enxurrada, inclusive a gente cortou aqui nos 500 milhões, porque Vale teve uma ponta compradora por parte deles muito maior do que isso, a gente vai demonstrar para vocês ao longo do vídeo, e Vale encerrou a semana com uma valorização de mais de 8% no nosso mercado. A gente teve que também as ações de Bradespar, a holding de Vale subindo, com eles fazendo o quê? Ponta compradora Futebol Clube. Na outra ponta, a gente teve as ações da Intermédica, que caíram 6,20, só que eles aproveitaram para quê? Para fazer uma feirinha, assim como as ações de Natura, só que as ações da Rumo, Raio 3, uma queda mais expressiva, a gente inclusive já tinha comentado com vocês aqui no nosso overview de quarta-feira, tendo uma queda de mais de 4% no nosso mercado. Então, olha o que a gente percebeu aqui, pessoal. Nessa semana, muitos ativos que subiram do Ibovespa, eles aproveitaram para bolso.
E muitos ativos que caíram nessa semana por Ibovespa, eles aproveitaram para poder fazer uma feirinha. Se a gente dá uma olhada aqui no grau de eficiência por parte deles, dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram uma projeção de lucros em 19 deles. O nosso Ibovespa com a 7ª melhor performance. E logo abaixo do Ibovespa, o primeiro índice não tão amplo, que eles tiveram uma projeção de lucros mais pujante, foi o índice de Small Caps. Inclusive, dá uma olhada aqui nesse índice de Small Caps, pessoal. Eu vou passar aqui para vocês. Olha a movimentação deles nesse índice. As ações de Azul, maior valorização, eles ajudaram numa ponta compradora. As ações de Smiles também. Depois a gente veio com as ações de Brap, que também fazem parte do Ibovespa. Embraer, que inclusive foi o terceiro ativo de maior monta compradora no setor industrial na semana passada. As ações do Banco Inter. Mais para baixo aqui, olha as ações de Taesa, pessoal. Taesa com uma ponta compradora por parte deles muito expressiva. As ações também de Cirela, Movida, Centauro e também aqui as ações de BIF que terminaram a semana no 0 a 0. Na outra ponta, a gente teve uma desvalorização mais expressiva nas ações de Iguatemi e eles tiveram uma ponta compradora. Só que, olha as ações de Marfrig no setor de Small Caps, a maior venda da semana, e Marfrig terminando aí a semana com quase 4% de desvalorização, assim como venderam as ações HGTX, Hering, Energias Brasil e MRV. Então, essa movimentação vocês conseguem perceber que dos ativos de ponta compradora, eles compraram mais os que se valorizaram e também venderam mais os que desvalorizaram aqui no setor de Small Caps. E, para não deixar passar, a gente está sempre olhando o nosso setor em relação aos BDRs, as ações americanas que você que está assistindo o nosso conteúdo, você pode comprar uma única unidade dessas ações através do seu home broker, através da sua plataforma, para você se tornar sócios de empresas americanas sem precisar de aportar dinheiro no mercado americano, beleza? Então nessa semana, olha as ações da Tesla, pessoal. Tesla subindo mais de 18% do nosso mercado. E teve fluxo comprador gringo em relação a esse ativo. Só que, por enquanto, a gente não está demonstrando para vocês aqui a movimentação do fluxo, porque ainda tem uma liquidez muito pequena nesses ativos para o nosso mercado. Mas depois das ações de Tesla, a gente teve aqui ó, o Mercado Livre, MEL34, tá vendo? Subindo 6,61. Depois as ações de IGE, subindo 4. As ações da AMD, processadores, subindo quase 4. As ações da Alibaba, subindo 2,5. Alibaba, inclusive, que está derretendo no mês de novembro. Agora, na outra ponta, quem mais se desvalorizou? A gente teve aqui as ações da Newmont, a maior mineradora de ouro do mundo, caindo quase 10%. Depois olha as ações da Pfizer, pessoal, caindo mais de 5%. A gente tem aí a eminência de vacina. As ações da Microsoft, Visa, Burger King, Facebook. Vocês estão percebendo que as ações de tecnologia, Apple, Google, tiveram uma semana corretiva? Então, bem interessante a gente ver essa movimentação, sendo que esses ativos foram responsáveis pela movimentação de alta do mercado americano boa parte do ano de 2020. Então, se a gente pegar aqui as movimentações dos BDRs, eu vou demonstrar aqui para vocês exatamente isso daqui, pessoal. Essa movimentação do mês de novembro em relação a esses ativos. Dá uma olhada como que está a pressão vendedora no mês de novembro para os ativos de maior peso do índice BDR do nosso mercado. Lembrando que o BDR está sendo composto por 54 empresas. Na última carteira quadrimestral era 308, a B3 deu uma enxugada, agora só 54 ativos. E se vocês derem uma olhada, quem que está mais caindo aqui? Ó? As ações da Alibaba, está caindo 17% nesse mês de novembro. Seguido pela Amazon, que está caindo quase 4%, Microsoft está caindo 1%, só que as ações da Apple, mesmo com essa desvalorização dessa semana, ainda sobem no mês de novembro, assim como as ações da Google. Tá vendo? Então a gente tem aqui mais ou menos um overview. Olha aqui a Tesla. A movimentação positiva dessa semana reverteu a queda mensal do ativo. Um ativo que está subindo quase 700% no ano de 2020. Empresa do setor de saúde, United Health, caindo quase 7,5%. Ah, Renato, setor de saúde, será que tem alguma coisa a ver em relação às nossas empresas? Depois vocês vão dar uma olhada aí quando a gente estiver repassando o nosso setor de saúde, as empresas que fazem parte desse setor. E a gente tem aqui, mais uma vez,
para poder demonstrar para vocês esse quadro aqui, pessoal. Quem que está sendo a estrela de recuperação do nosso mercado no mês de novembro? Não é o setor financeiro? Dos 15 ativos do setor financeiro, eles estão comprando 14 deles. A única exceção aqui são as ações de IRB. IRB, inclusive, está caindo no ano ainda 80%. Mesmo com essa valorização dessa semana, mesmo com a valorização do mês. E se você pegar uma alta média de todos esses ativos aqui, 15,27%. E se a gente pegar aqui, ó, tem fluxo positivo no mês. Aí você comenta, pô Renato, mas no ano tem 26,81 de desvalorização média desses ativos. E ainda eles têm no ano uma movimentação o quê? Negativa. Só que, o que aconteceu de novo? Antigamente a gente sabia que os únicos dois ativos que eles tinham fluxo positivo no ano eram as ações de B3 e as ações de BPAC. Olha o que aconteceu depois. As ações de Itaú que a gente falou com vocês no último vídeo de setembro. E olha o que aconteceu agora, pessoal. As ações tanto de Multiplan como Iguatemi, setor de administração de shopping centers, estão o quê? Já com fluxo anual positivo. Bem atento nessa movimentação por parte deles no nosso mercado. Lembrando mais uma vez que olha a movimentação deles durante esse mês de novembro. Ambiente de valorização eles comprando, sendo que nessa semana houve uma queda muito expressiva nas duas empresas, inclusive nas 3 empresas da companhia, só que eles não quiseram saber, ambiente comprador persiste nessas empresas. Portanto, esse nosso quadro aqui, pessoal, reflete a eficiência que a gente tenta demonstrar para vocês aqui, semana após semana, do fluxo externo no nosso mercado. E eu vou já colocar para vocês aqui também aquele nosso quadro dos setores. Dá uma olhada como que está a evolução do fluxo por parte das corretoras estrangeiras, pessoal. Olha essa linha pontilhada que referem-se aos ativos do Ibovespa. E aqui a gente consegue ver esses setores de peso, Carbono Eficiente, Mini Ibovespa Sem Vale, as ações de Vale que fazem parte do índice de materiais básicos. Olha o setor financeiro, essa linha vermelha. Então essa é a recuperação do mercado calçada pelo fluxo externo na veia. E a gente tem muito orgulho de poder demonstrar um quadro evolutivo desses para vocês aqui no conteúdo do canal. Bom, então agora a gente vai falar sobre a movimentação por parte deles no mercado futuro. Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte, pessoal. Na movimentação do mercado futuro, a gente tem a moeda americana com uma evolução de qual forma? Uma evolução descendente. Se vocês repararem aqui, a gente começou esse contrato do dólar a 5,781, 5,78. Quanto que o dólar fechou na sexta-feira? 5,38. Quase 400 pontos de movimentação corretiva. E o que eles estão fazendo nesse contrato? Sentando a mamona na ponta vendedora no dólar. Ah, Renato, e como é que eu consigo perceber essa movimentação vendedora no dólar? Eu vou pedir para que vocês façam também uma movimentação aqui em relação aos contratos em aberto. Eles estavam com quase 100 mil contratos, pessoal. Fecharam na quinta-feira com 4.600 contratos de ponta compradora. Então, essa movimentação descendente do fluxo oficial que vocês conseguem visualizar aqui no conteúdo da nossa página todos os dias, no final de cada dia, a B3 divulga na madrugada e se você acessar no dia seguinte você tem essa informação. Então, essa informação aqui casa exatamente com essa movimentação que a gente está colocando para vocês aqui pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E esse vídeo a gente faz todas as semanas. Cada bolinha dessa é o fechamento de uma semana. Então, eles estão o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora em relação aos contratos do dólar e aqui para as corretoras estrangeiras também ponta vendedora em relação à movimentação do ativo. Agora, olha a movimentação deles no índice, pessoal. Essa semana não foi uma ponta vendedora de quase 500 milhões de reais? Na semana passada o nosso mercado tinha subido, eles já estavam fazendo o quê? Administrando o nosso contrato. Quando chegou nessa semana, no pregão de segunda-feira, o que eles fizeram? Compraram a rodo. O nosso mercado, inclusive, teve uma alta muito expressiva. Quando chegou terça, quarta, quinta e sexta, prioritariamente, tirando no pregão de quarta, quando a gente corrigiu, eles recompraram, já colocando uma boa parte do lucro no bolso, eles começaram a vender de novo. Então, o que a gente tem aqui de informação? Eles chegaram a ter 2 bilhões de reais de ponta compradora para esse contrato. Agora, estão com 1 bilhão e 100. Quase a metade desses contratos, pessoal, eles já colocaram o quê? Lucro no bolso.
Só para título de informação para vocês, eles estão com mais de 5 mil pontos de lucro de médio em relação a essa ponta compradora pelas corretoras estrangeiras nesse contrato Z do índice futuro que termina aí no dia 16 de dezembro. Então, essa expertise fora do comum. Então, nessa semana, compraram no mercado à vista rodo? Ok. E o mercado futuro, que é o fluxo de curto prazo, o que eles aproveitaram? Já a metade para colocar no bolso. E por que a gente está falando isso com vocês? Porque a gente apresentou para vocês durante a semana exatamente o seguinte, olha, a gente apresentou para vocês aquele nosso gráfico semanal do Ibovespa, inclusive era na quarta-feira ainda, e a gente tinha comentado com vocês que a semana não tinha acabado. Sim, só que agora a semana terminou, olha o que aconteceu no nosso Ibovespa. Chegou a bater lá na projeção de Fibonacci lá dos 107.700 pontos. E deixou um pavio. Ah, Renato, significa que o mercado na semana que vem vai cair? Pessoal, quem disser para vocês que na semana que vem o mercado vai subir ou cair, ele vai estar mentindo. Ninguém consegue saber o que o mercado vai fazer. Você tem a autonomia de ter a sua estratégia para poder operar o mercado. Então, aqui, a título de informação, a gente subiu reto de 93 até 107. 14 mil pontos, bateu aqui, tomou choque. Vamos ver se na semana que vem a gente consegue romper esse patamar de preço para a gente ter os 114 mil pontos como próximo objetivo. Caso haja alguma correção, a gente acha totalmente natural, diante de uma alta muito expressiva de 14 mil pontos. E essa movimentação que a gente consegue perceber justamente dando essa conotação para vocês em relação aos contratos em aberto do Ibovespa Futuro, já está retratando o quê? O fluxo estrangeiro que ajudou a movimentação do contrato já está colocando o quê? Quase a metade da movimentação compradora de lucro aonde? No bolso. E voltando aqui para a movimentação, olha o que a gente tem. Nessa semana, a gente tem uma informação que, em relação ao mercado, olha o que eles estão fazendo em relação aos juros futuros. Juros futuros subiram, pessoal. Eu coloquei aqui, ó, de base retangular na vertical, as 3 últimas semanas do mercado que a gente subiu todas as 3, ok? Olha os juros futuros. Na primeira semana os juros futuros caíram, ok. Só que na semana passada os juros futuros subiram e nessa semana os juros futuros voltaram a subir. E o nosso mercado subindo, os juros futuros subindo. Opa, tem boi nessa linha. Vamos ficar atento porque se os juros futuros continuarem nessa trajetória de alta, pode ser que o nosso mercado é natural que faça uma correção. Por quê? O que a gente está vendo que o nosso mercado está subindo? Pela avalanche do fluxo externo que está entrando, pessoal. Então o mercado está meio que anestesiado da quantidade de investidor estrangeiro entrando. Sendo que a gente sabe que o investidor estrangeiro ele pode fazer médio para baixo porque ele está muito leve. Agora, muito atento nessa curva ascendente de movimentação de juros em relação também ao nosso mercado subindo, só que a gente sabe que a gente tem juros e mercado de forma inversamente proporcional, beleza? A gente vai comentar aqui com vocês a movimentação dos participantes do mercado. Dá só uma olhada aqui nessa tela, pessoal. A gente tem uma entrada de investidor estrangeiro, que a gente consegue ver aqui embaixo, só que a gente tem uma saída do investidor local. Investidor pessoa física está saindo, só que em menor monta, e o investidor institucional nacional praticamente já zerou toda a compra do ano. E a gente fala com vocês aqui para poder aprender a pensar fora da caixa. Então, acima de 104 mil pontos, eles compraram 25 bilhões. Nos 2 primeiros meses, de 115 a 104, compraram mais 30 bilhões. Acima de 104, pessoal, eles estão amarrados em 25 bilhões aqui, 30 bilhões aqui. Então eles estão amarrados em 55 bilhões acima dos 104 mil pontos. E eles estão saindo do nosso mercado, tirando o quê? Lucro ou prejuízo? Então, boa parte que eles tiveram aí no nosso mercado, eles estão saindo o quê? Tomando ré, com exceção dos 20 bilhões que eles começaram a comprar o nosso mercado quando a nossa bolsa estava em 97. Esses 20 bilhões, ok. Mas os 55 bilhões do final do ano passado e início desse ano, eles estão saindo com ré. Talvez indo para a renda fixa, que é a especialidade deles, que sempre foi a especialidade deles a vida inteira. Então vieram para o mercado financeiro, simplesmente pegaram investidor pessoa física pelo braço, auê, vamos lá, a menor juros do planeta Terra, vamos lá, e tomaram uma trolha do mercado, e agora estão morrendo de medo
e estão saindo, investidor local, enquanto isso o investidor estrangeiro entrando, por quê? Está leve, se o mercado cair, não tem problema. Agora, para o institucional que está comprado lá em cima, com o médio lá em cima, o buraco é mais embaixo. Aí você fala, pô Renato, mas aí é complicado, que eles estão perdendo dinheiro, mas tem algum alento para o institucional, né pessoal? A gente não poderia ser tão ruim assim, né? Por quê? Olha aqui que interessante. A gente tem no mercado futuro a movimentação por parte deles. Dá uma olhada. Aqui a gente tem o que para poder informar para vocês? A movimentação do Ibovespa futuro. Finalmente o investidor institucional nacional está numa ponta compradora. 55 mil contratos, enquanto o estrangeiro está vendendo 53 mil contratos. Se a gente for pegar pelo valor financeiro e a cotação de ajuste da sexta-feira, o institucional nacional está com uma ponta compradora equivalente a 5 bilhões e 800. E o investidor estrangeiro com uma ponta vendedora equivalente a 5 bilhões e 600. Só que a gente sabe que só nesse mês de novembro já está entrando mais de 26 bilhões pelo fluxo do investidor estrangeiro. Então tem um net positivo aqui de pelo menos 20 bilhões positivo, com a bolsa subindo. E aqui ó, o investidor institucional está vendendo no nosso mercado quase 12 no mês de novembro. Então quer dizer, estão vendendo 12 no mercado à vista e comprando 5 no mercado futuro. Então com net negativo de menos 5, menos 4. E o mercado bombando, subindo mais de 12%. Quer dizer, é um alerta aqui em relação ao investidor institucional que ele é petrocado. Só que chega uma hora que ele também precisa de respirar e o estrangeiro deixa ele respirar. Então o estrangeiro dá uma vendinha aqui no mercado futuro e o institucional levanta a cabeça que já tinha sido mergulhada. Porque toda essa movimentação de alta, o investidor institucional nacional estava vendendo a maior parte dos meses, enquanto o estrangeiro estava comprador a maior parte dos meses. Olha aqui pessoal, olha o investidor pessoa física. Está com volume de negociação de mais de 500 milhões de reais de ponta vendedora. Mais de 4.700 contratos. Aí você fala, pô Renato, mas o investidor pessoa física está deixando o institucional respirar. Poxa, aí se pegou pesado. Porque o estrangeiro está comprando 26 bi no mês. Só que o investidor pessoa física está vendendo mais de 9 bi. Numa alta de quase 13%. Então está vendendo no mercado à vista, está vendendo no mercado futuro e o mercado subindo. Pô, olha o tamanho da trolha, né? Então, aqui a gente fala na lata para vocês, para deixá-los muito antenados em relação a essas movimentações. Para a gente poder encerrar o nosso vídeo, vou postar aqui o nosso quadro evolutivo por setores. Olha que interessante, pessoal. Vale com mais de 3 bilhões e meio de ponta compradora nessa semana. Inclusive eu vou dar uma diminuída aqui para vocês não ficarem muito ruins em relação à visualização. Tá? Peguei aqui, ó, deixei só 400 milhões, mas vocês viram? Foram mais de 3 bilhões e meio de ponta compradora em Vale, seguido pelas ações da B3, as ações de Itaú, as ações de Brap, Azul. Onde que tem bolinha verde aqui é porque fechou acima do zero, ou seja, fechou a semana com valorização. O ativo que mais subiu na semana as ações da Prio. A Prio subiu 27% a semana. Olha a barrinha azul aqui, ó. Durante o vídeo de quarta a gente já tinha demonstrado para vocês. Se vocês olharem lá, na quarta-feira a Prio já estava com fluxo comprador na semana, ok? Sendo que saiu aí a notícia da companhia e na quinta-feira explodiu, sendo que na quarta a gente já tinha captado que eles tinham fluxo comprador no ativo em relação ao nosso mercado. O que a gente pode concluir? Que vários ativos nessa semana, como a ponta vendedora, inclusive os que tiveram uma ponta vendedora mais expressiva por parte deles, foram que tiveram o quê? Maiores altas. E os ativos que eles mais aproveitaram para fazer uma ponta compradora, tiveram o quê? Boa parte deles, maiores baixas. Fizeram, na verdade, uma feirinha, sendo que na semana a gente terminou muito próximo do 0 a 0, né, pessoal? 40 ativos subiram, 36 caíram, e no caso aqui das ações da BIF, Minerva, tiveram um comportamento 0 a 0 durante a semana. Só que aqui do lado direito vocês veem, ó, 48 ativos com uma ponta de compra e 29 ativos com uma ponta de venda, ou seja, tem muito mais ativo que eles estão atuando numa ponta compradora dentro do nosso mercado. E finalizando aqui para vocês, em relação aos setores, a gente consegue ver que na semana passada eles tinham comprado todos os ativos do setor financeiro. E nessa semana, os ativos que mais subiram aproveitaram para bolso. Santander, Cielo, BB Seguridade, Banco do Brasil, IRB. E os ativos que caíram aqui, que foram do setor de administração de shopping centers, eles tomaram os três. Iguatemi, BR Malls e Multiplan
Lembrando que a gente já tinha comentado com vocês que Multiplan e Iguatemi virou fluxo anual para positivo no nosso mercado. Então, a gente tem aqui no setor de consumo os ativos que mais subiram na semana, as ações de CVC e também as ações de Cogna não participaram do movimento, sendo que na semana passada o que eles estavam fazendo? Eles estavam com uma ponta compradora nas ações de Cogna, nessa semana aproveitaram para bolso. Na semana passada não estavam participando de CVC e também não participaram dessa semana. Na semana passada a gente tinha percebido que as ações de Ambev tiveram uma alta muito expressiva, mais de 14%. Nessa semana entregou parte dessa alta, 4,70 de queda, e eles aproveitaram para continuar numa ponta compradora. Lembrando que até na quarta-feira vocês tinham percebido comigo que a Ambev tinha fluxo vendedor por parte deles, e eles aproveitaram os outros pregões restantes da semana para poder fazer uma feirinha quando o ativo estava com uma movimentação descendente. Aqui, nas ações de Natura, a gente tinha percebido que as ações da companhia na semana passada tinha tido uma ponta compradora no ativo, e nessa semana eles continuaram essa ponta compradora, sendo que na semana passada Natura ficou praticamente no 0 a 0. Aqui o setor de materiais básicos, a nossa teteia Vale. Pessoal, quem acompanha o conteúdo do canal, quando o Vale estava R$ 49,00, a gente alertou uma semana que eles tinham uma ponta compradora de mais de 500 milhões de reais nos ativos da companhia. 49, hein? E o ativo já está batendo quase 70. Seguida de Vale, a gente viu lá a Bradespar. Aproveitaram para colocar alguma coisinha no bolso em relação à CSN e também as ações de Usiminas. Usiminas, inclusive, que na semana passada tinha caído e eles já estavam colocando alguma coisa no bolso. Nessa semana se recuperou, também colocaram coisa no bolso, Igual e também GGBR, ponta compradora. Interessante aqui que as ações de Klabin e também Braskem foram as maiores desvalorizações do setor, ambas com movimentação de venda por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Aqui as ações da Prio, como a gente tinha falado com vocês, movimentação compradora na semana e o ativo simplesmente explodiu aí com a notícia da compra do campo lá. Aqui as movimentações de Petrobras, movimentação compradora na preferencial, vendedora na ordinária, rebalanceando em relação aos ativos da companhia. E aqui as ações de BR Distribuidora tiveram uma queda mais expressiva, aproveitaram para feirinha. Então, bem atento em relação a essas movimentações no setor de serviços públicos. A gente tinha percebido na semana passada o que eles fizeram em relação às ações de CEMIG, pessoal. Foi a maior compra. As ações de CEMIG tinham subido pouco mais de 1%. Nessa semana, o ativo subiu 3%. Eles aproveitaram para colocar parte do lucro no bolso, cerca de 1/4 da movimentação compradora da semana anterior. Aqui, as ações de Taesa tinha sido o ativo que mais tinha subido na movimentação da semana passada e o segundo maior volume comprador por parte deles. E nessa semana o ativo também com uma valorização de quase 3%, eles o quê? Sentando a mamona na ponta compradora do ativo no nosso mercado. Aqui, ó, no setor industrial, a gente já tinha comentado com vocês, Azul, chovendo molhado, né, pessoal? Teteia. Tanto Azul, Gol e Embraer tinham sido as 3 empresas com maior volume comprador da semana passada. E nessa semana entregaram um resultado belíssimo com valorização no nosso mercado. E, por outro lado, as ações de Raio 3, né? As ações da Rumo, com uma ponta vendedora, sendo que na semana passada o ativo tinha terminado a semana com meio de alta e eles já estavam o quê? Sentando a mamona na venda. Inclusive foi o único ativo do setor na semana passada que eles atuaram numa ponta vendedora. Aqui, no setor de saúde, vocês perceberam lá que as ações da United Health, as ações de empresas de saúde do mercado americano caíram? Olha que interessante, será que o mundo não é globalizado não, pessoal? Olha as nossas empresas do setor de saúde. Ok? Tiveram o quê? Uma desvalorização. É claro que a gente tem aqui, ó, Qualicorp, Rap Vida e GNDI. Inclusive, no caso aqui da Intermédica, não participaram e eles que não gostavam tanto desse ativo já estão começando a ficar mais afeitos na movimentação do ativo, bem atento em relação a essa movimentação por parte deles. E no caso de hipermarcas, a maior valorização da semana, nada mais, nada menos, tinha sido a maior queda da semana passada e eles com ponta compradora. Então, é isso que a gente fala sempre com vocês. E para finalizar aqui, no setor de telecomunicações, a gente está percebendo já há algum tempo que eles têm maior força em relação às ações de TIM e menos nas ações de Vivo. E nessa semana TIM subiu quase 4 vezes mais, né, pessoal? Eles empurraram. Só que aí resolveram, para aproveitar a queda aqui em relação à discrepância dos dois ativos, para poder comprar um pouquinho mais de TIM nessa semana para tentar regularizar essa movimentação deles em relação aos rebalanceamentos. Aqui, nas ações de TOTOS, na semana passada o ativo já tinha caído mais de 9 e eles sentaram a mamona na ponta vendedora. Esse ativo teve nessa semana mais quase 4 de queda e olha o que eles fizeram. Compraram a rodo.
a rodo. Se a gente pegar a queda da semana passada e a queda dessa, dá quase 14%, viu, pessoal? Seguimos bem ligados nessa movimentação aqui. Lembrando, mais uma vez, pessoal, esse nosso conteúdo não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todos, seja seletivo em suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. A gente fica escutando por aí os fóruns e tal, a galera entra no ativo, aí de repente pergunta ao analista, onde que eu tenho que colocar o meu stop? Poxa, pessoal, não seja amador. Quando você vai entrar numa operação, você já tem que saber onde está seu stop caso a operação não dê certo. Essa é uma decisão que tem que ser tomada antes. Planejamento de trade. Não entre no mercado, no oba-oba, que você escutou A, B ou C falando, sem você fazer o seu planejamento do seu capital. Saber onde que o seu calo aperta. Beleza? Mais uma vez, eu desejo a vocês um excelente sabadão, um ótimo domingo. A gente sempre tem muita satisfação, pessoal, de poder demonstrar para vocês aqui no conteúdo do canal esse nível de informação que vocês todas as semanas têm aqui conosco em relação à pressão, seja do fluxo oficial, seja por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Portanto, eu convido a vocês a espalhar esse vídeo para todas as pessoas que vocês conheçam. Vamos fazer o nosso conteúdo do canal ser um canal extremamente relevante para o investidor pessoa física ficar craque, ficar esperto, não dê bobeira no mercado financeiro, para que seja uma experiência prazerosa para você e para as pessoas que estão à sua volta. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!